Boa noite, pessoal. Boa noite, Tudo Douglas. bom? Boa noite, Boa noite, José. Ednan. Boa noite, Ney. Tudo bem? Tudo jóia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre seja louvado. Hoje estamos aqui em mais um episódio, da nossa segunda temporada com um convidado mais que especial, o confrade Ednan. Ele já foi coordenador da Comissão de Jovens do nosso Conselho Metropolitano, né, Ednan? Ainda faz parte da Comissão de Jovens Metropolitano. E vai falar para a gente em que ele atua hoje, né? Qual a conferência. E se apresente aí para nós, Ednan. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui, né? Eu sou Ednan. Eu faço parte da Conferência Santa Terezinha, na área do Conselho Particular São José Operário, no Conselho Central de Congonhas. Na verdade, a Conferência Santa Terezinha foi onde eu comecei minha vida vicentina de verdade, tá? Desde 1983. Nossa, né? pouco tempo, Pouco né? tempo. Deixa abaixo. 83, porque antes disso eu já participava de uma conferência, mas era na área rural, e aí a gente não era considerado como confrade ou consórcio, a gente era só considerado como aspirante. Tinha até um livro que tinha o nome das crianças, mas assim, a gente era até chamado, mas a gente era considerado aspirante, então não fui proclamado nessa época. Por quê? Eu venho de uma origem de roça, de um lugar muito legal, muito bonito, chamado Esmeril, Minas Gerais. Tá? É próximo daqui? Próximo. Já até imagina esse Próximo de próximo. Mineiro, fica em Minas Gerais, Na né? verdade, faz parte de Congonhas. Ele é o último bairro de Congonhas, Nunca ouvi falar, não. colado em Jeceaba. Nós estamos colados em Jeceaba. Nós somos a Olha, última etapa de Congonhas. não E a minha conheço. história, a minha origem começa lá em Esmeril. A família do meu pai era toda de lá. A família do meu pai toda foi vicentina, numa conferência que existe lá ainda hoje, que é a Conferência Nacional Perpétuo Socorro, tem mais de 100 anos. E essa 100 conferência, a vida inteira, ela reuniu domingo, 13 horas. Nossa, gente, Olha. horário de almoço Aí o que que no era... domingo. Por que que a gente ia pra Mas conferência? é quase que é simbólico isso, né? Totalmente, né? Sim, porque... Mas na zona rural, geralmente as Almoço pessoas mais almoçam cedo. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. E para nós, quando a gente era criança, por que que era Oh, meu interessante a gente... Pequeno detalhe. Gente, bastidores aqui, mas tá tudo certo. Por que que era interessante a gente ir para reunião? Porque se a gente fosse para reunião da conferência 1 hora, depois da reunião da conferência a gente podia ficar no campo jogando bola. Ah, tinha a tarde inteira, né? Então, Pra entendeu? brincar. Então você tinha aí uma compensação, né? Por isso, então. E aí minha vida começou lá em Esmeril, né? Nessa Conferência Nacional Perpétuo Socorro, mas lá eu fui só aspirante. Depois, quando nós mudamos para Congonhas, é que realmente efetivei na Conferência Santa Terezinha, então, em 83, tá? Passei por outras conferências depois da Santa Terezinha, tá? Tive a oportunidade de estar à frente de uma conferência de crianças e adolescentes, a primeira na área do Central de Congonhas, por uns Nossa, bons que anos. legal. Conferência Sagrado Coração de Jesus. E depois voltei para Santa Terezinha. tá? Nossa. Passei pela São Luís de Gonzaga também, que foi desmembrado da Santa Terezinha. Fiquei nela um tempo, depois fui para a de criança e adolescente. Agora acabei voltando para Santa Terezinha. E você já fez parte de alguma conferência de jovens também? Não. No nosso Central de Congonhas, só um lugar de Entre Rios que a gente ouviu falar, que hoje ela não existe mais, que teve uma conferência de jovens. Não tinha essa tradição. Olha. A nossa conferência, né, Nil? de Ela é uma jovens. conferência muito antiga. É, E ela foi reativada e ativada. lá Mas não tinha. é a única também De que. jovens. por- Toda de né, jovens. é- Ela é de 73, a nossa conferência. Nossa. Tem bastante tempo. Sim. 40. não, mas 50 anos, 52, certo, né, na verdade. 52. É muito tempo. Mas conta mais um pouquinho pra gente da sua vida, qual que é a sua profissão, se você é casado. E aí a minha vida, então, misturou lá nesse Esmeril, né? Eu venho de uma família grande, nós somos 9 irmãos, mais 2 do coração. Meu pai, que era, assim, a pessoa de origem do Esmeril, faleceu tem 2 anos, tá? Mas, assim, deixou um paraíso lá pra gente, que é a casa onde nós nascemos, a maioria dos filhos nasceram, né? E meu pai tinha aquela casa tinha um significado muito grande para ele, era um sentido de vida dele, porque é a casa que foi dos meus avós. Nossa. Então ele comprou a parte dos irmãos todos, e hoje a gente tenta preservar essa casa, então ela existe lá ainda, uma casa muito legal, e é um espaço muito legal.
Um legado, né? Legado, tentando manter isso, né? E aí nós somos 9 irmãos, então, mais 2 de criação. Hoje eu tenho minha mãe, que é uma figura central na minha fé, tá? Eu acho que é a pessoa de fé mais viva que eu conheço, tá? Tá com 81 anos, não é fácil, dona Hilda. Tá? E com certeza ela te deixou, né, te ensinou muita coisa, Sim. te trouxe para perto, né, Inclusive, para a Conferência Santa Teresinha, em 83, quando a conferência foi ser fundada, nós começamos na fundação da conferência, minha mãe fez parte desse processo muito tempo, né? E às vezes ela pergunta assim, por que você está tanto enfiado nisso? Eu pergunto, preciso explicar quem me levou? É. Preciso explicar quem me levou? Mas é isso. Exemplos maiores. Hoje eu sou casado, né? Sou casado há 20 anos. O meu casamento é um casamento da Sociedade São Vicente de Paulo também. Que legal! Lá em casa é o segundo, tá? O segundo casamento que foi... Fruto da sociedade. Fruto da sociedade, que se conheceu dentro da sociedade. O meu irmão conheceu mais longe, conheceu em Cataguases, tá? E namoraram e casaram, né? Hoje estão casados. Aí, ó, jovens que estão aí... Não é Santo Antônio mais que faz casamento. Tá? É São Vicente de Paulo. Rosana também, gente. E o meu também, conheci Gislene na Sociedade São Vicente de Paulo. E aí a gente conheceu, depois distanciamos um tempo depois. A Gislene, ela afastou da sociedade e ela voltou para a sociedade num período que eu estava na coordenação da Comissão de Jovens do Conselho Central de Congonhas. E aí que nós aproximamos e deu no que deu, né? Aí ela entrou na Comissão de Jovens? Não, ela era da Comissão de Jovens, na verdade, do Conselho Particular que ela fazia parte. O Conselho Particular fez uma atividade, né? E acabou buscando ela de volta para a comissão. E aí, a Gislene apareceu de novo na minha vida numa atividade da Comissão de Jovens Central, que era um desfile que a gente fazia. A gente fazia uma gincana, na verdade. Gente, eu conheço essa história. Essa aí é boa, Edna. A gente fazia uma gincana entre as comissões de jovens dos conselhos particulares. E aí, a gincana era normalmente no domingo. E a gente tinha nessa gincana uma tarefa que era uma tarefa de prazo. Então, por exemplo, a tarefa de prazo era cada equipe tinha que montar, por exemplo, 30 cesta básica. Ou, por exemplo, quando a gente fazia ela, às vezes, no início do ano, a gente pegava, por exemplo, material escolar. Aí a gente estipulava um kit. O kit tem que ter tantos cadernos, borracha, lápis, não sei o quê. Aí vocês tinham que arrecadar, montar os kits. Aí as comissões particulares tinham que montar os kits e entregar esses kits. Ou, por exemplo, às vezes roupa, agasalho, cobertor, o que for. Então, essa era a tarefa de tempo, que as comissões já se organizavam para... Aí fica uma ideia, né? Uma dica para as comissões de jovens, para as conferências, né? É muito bom. E aí... A gente aprende com exemplo, né? Igual você falou da dona Hilda, né? Sim. E aí a gente fazia essa contabilidade desse material, dessa tarefa, a gente fazia no sábado, né? Porque no domingo era só as outras tarefas de hora mesmo. E aí no sábado nós inventamos que a gente tinha que fazer mais alguma coisa, nós inventamos fazer um baile. Aí nesse baile a gente escolhia a garota e o garoto vicentino, tá? Pronto. Aí você... Tá? Já tô pensando qual que é o desfecho. Aí isso foi crescendo. Porque aí na época a gente estava com algumas conferências CCA muito atuantes, aí a gente começou a fazer o garotinha também, tá? Que legal. E aí a gente tinha uma coordenadora no Conselho Particular, Nossa Senhora Mãe da Igreja, Mãe dos Homens, a paróquia é Nossa Senhora Mãe da Igreja, mas o Conselho Particular Nossa Senhora Mãe dos Homens. A gente tinha uma coordenadora lá, que ela era mais fofinha, e ela brigou um dia e falou assim, não é possível, eu não vou poder desfilar nunca, né? Isso não tá justo, não sei o quê, eu tô sendo discriminada dentro da sociedade. Aí nós inventamos a fofinha Vicentina. Pra ela poder desfilar. Criatividade também. É tudo, né? Então, aí eu sei que chegaram assim, nas últimas edições da Gincana, eram 7 concursos, porque aí tinha o melhor idade, masculino e feminino, o garoto, masculino e feminino, o garotinho, masculino e feminino, e a fofinha Vicentina, tá? O fofinho não tinha, não? O fofinho não tinha. A fofinha de Vicentina era o top do glamour, né? Tipo, era o melhor de tudo. Era, mas a briga continuava sendo glamour, era a garota. Era a garota. Era a garota. Esse ninguém tirava, tá? A garota. E aí todas as comissões inscreviam esses candidatos com antecedência, e a gente fazia um negócio assim, bonitinho, com jurado e tudo, né? Pra organizar e fazer. E a Gislene voltou numa gincana dessas, na minha vida. A hora que eu assustei, a Gislene tava lá, né?
De garota Tô desfilando pra Vicentina. garota Vicentina, tá? Pelo conselho. Ah, Perdeu, tá? Mas Gislene. ela era mais bonita, mas tudo bem, né? E eu vou colocar aqui E também. acho que ela perdeu pra uma garota do meu conselho particular, tá? E ela Assim, perdeu porque você não era jurado. Não, mas só aí nem por isso. podia. E ó, só adiantando aqui que o Edna ainda não falou, a filha dele parece muito com a Gislene, que também desfila, Ah, né? agora. Só um adendo que eu dei aqui. Pois é, eu ia falar. Aí dessa confusão tem a Sara, de 19 anos, né? Eu falo que Sara é a minha melhor parte, tá? Graças a Deus é uma filha muito boa, assim, não dá trabalhos exorbitantes, né? Trabalho Trabalho normal todo mundo vai dar, uma né? coisa ou outra que você tem que buscar né? E dar uma Dali buscar, né? dá uma linha, depois puxa, um ajuste, mas é uma menina muito boa, assim. Hoje também tá focada, tá estudando, 5º período de faculdade de educação física. Nossa! Tá? E, Nossa, assim, ela entrou nova, então, na faculdade, né? Porque com 19 Terminou, anos já tá no 5º período. vai terminar, começou o 5º período agora, né? Mas assim, terminou o ensino médio, foi para a faculdade, foi um pouco na dúvida ainda se era aquilo mesmo que queria, mas hoje parece que achou realmente o caminho, sabe? Tá gostando muito disso que se faz. Vai ser treinadora de equipes. Olha, Tá? O foco dela é treinamento de equipes, que Uai. chique. Olimpíadas, né? principalmente a equipe de voleibol, que é a paixão dela. Tá? Aí o pai vai junto nessas coisas, vai Que para legal. o jogo, pro Rio de Janeiro. É isso São João mesmo. del Rey, Tem que essas coisas. incentivar, né? Apoiar, que Mas é muito importante. é muito bom, né? Oi, Edna, mas agora que a gente conversou um pouquinho, né, sobre a sua vida pessoal, né? Sim. Eu queria entrar no assunto com você sobre a sua, né, eu já sei também um pouquinho sobre isso, vivi agora o meu primeiro momento aqui na sociedade, numa permissão, né, que assim, é o que eu preciso fazer, né, eu pensei muito e é o que escolhi, essa eu queria escutar de você. Né? Eu já escutei de você numa reunião, mas é bom trazer aqui para o pessoal ver, né, sobre a sua missão no sertão de Pernambuco. Conta pra gente um pouquinho. Na verdade, eu sempre brinquei muito com essa questão de missões. Inclusive, tem uma consórcia na minha conferência, Maria do Rosário, a gente falava que um dia a gente ia largar tudo e ir embora para a África fazer missão. Tá? E aí, assim, vida rolou, né? E aí, ano passado, em 2024, eu tive a oportunidade de participar do projeto Missão Jovem do Conselho Nacional do Brasil. Nossa, que legal, não sabia. Era um representante por metropolitano. Nosso metropolitano, né, se não conseguiu outras pessoas, aí a hora que me indagaram se eu tinha interesse, foi claro que tenho, né? E aí fui. Na verdade, o projeto de missões, o centro das missões era em Paulo Afonso, na Bahia. Paulo Afonso é uma cidade que desenvolveu em torno da hidrelétrica de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, né? Hoje ela é considerada uma ilha, a cidade, tá? E dentro de Paulo Afonso tem um conselho central. E esse conselho central abrange toda a diocese de Floresta. E a diocese de Floresta, então, pega pedaços de outros estados do Nordeste, inclusive o sul de Pernambuco, que foi onde eu tive a oportunidade de ir. Eu estive no céu por uns dias, tá, gente? Ai, que lindo. O que é aquilo? Tá, assim... Eu imagino que deve ser um lugar muito humilde, né? Muita Sim. simplicidade, Sim. né? Toda ela, né? Ô, Nil, tudo que eu tenho feito hoje dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, a palavra mais forte que tem ficado para mim é simplicidade. E eu tenho falado muito isso hoje, a gente está em projetos muito grandes dentro da área de Central de Congonhas, depois de tempo a gente fala até um pouquinho disso, mas assim, tanto eu quanto o presidente de lá, a gente tem falado muito isso. Faz o simples e faz bem feito. Mas assim, principalmente missões. Tá? Nós estamos com um projeto de missões grande lá, vou falar um pouco disso também. Hoje eu estou coordenador de missões do Conselho Central de Congonhas. Mas aí em Pernambuco, como então é que já foi? falou o cargo atual, né? Então hoje não é coordenador de missões do Conselho Central de Congonhas. Sim. Mas voltando lá, então a gente foi para Paulo Afonso, e aí foram jovens do Brasil inteiro, nos reunimos em Paulo Afonso e lá foram... Quantos jovens, mais ou menos, Edinão? Tinha uns 40 jovens. Nossa! Tá? E tinha alguns jovens da cidade também que ajudaram e deram suporte. Tá? Então foi uma turma grande, né? E aí chegou lá, dividiu.
E aí dividiu pelos perfis e tal, e dividiu suas equipes para cada lugarejo, né? E eu fui abençoado, porque desde o princípio, quando nós começamos a fazer as capacitações online ainda, que falaram que uma equipe iria para essa cidade de Pernambuco que se chama Ibimirim, tá? Nunca ouvi falar. Meu olho brilhou, depois procura que vocês vão ver, tá? Ibimirim. Ibimirim, pedaço do céu. Quantos habitantes lá? 26 mil habitantes. Bem pequeno, assim, bem pequeno, menor né? do que Congonhas, né? Sim. E assim, a cidade é muito pequenininha e tem o que eles chamam de sítios. Aquilo que a gente chama de povoado, distrito, lá eles chamam de sítios. Então ela tem muitos sítios, as comunidades lá. Geralmente afastados, né? Geralmente afastados dentro do sertão. Tá? Calor, seca. Não fala. Pobreza. O rio, para vocês terem uma ideia, em vários meses do ano ele está sequinho. Inclusive a época que nós estávamos lá, que foi janeiro, fez um ano agora, né? E janeiro é época de chuva, né? Mas lá a chuva chega sempre depois, mais tarde um pouco. Quando a gente estava terminando, nós saímos de lá no dia 27 de janeiro, tinha dado uma chuvinha à noite. Então ali que eles iriam começar, que ia começar a chuva para eles, tá? Mas assim, uma seca muito grande realmente. E aquela cena que a gente vê em televisão, quando você passa pelo sertão, que você vê... eu imagino o filme. Cactos, né? Mandacaru, cacto, né? E bode e jumento, porque os bois não resistem. E nós vimos, assim, realmente aquela cena de você ver aquelas ossadas de carcaça de boi, você vê em todo estágio de decomposição, tá? Então, assim, é muito forte, é muito pesado, mas ao mesmo tempo... é muito enriquecedor. É um tapa, né? Assim, a gente fala que é um aprendizado, né? A gente passa a valorizar mais a nossa realidade, porque às vezes a gente reclama de tão pouco, né? Aqui, às vezes, tá seco, poeira, não chove, e lá, porque a gente tá acostumado com tudo muito bom, né? Como dizia a minha falecida avó, Dona Cessa, cada um no seu canto chora seu tanto, né? Mas tem tantos que são mais cantos que outros tantos, né? E aí, assim, eu tive a graça de realmente ficar nessa equipe que ia para Ibimirim. Nós fomos para lá 5 missionários. Fomos eu, o Amarildo, que é da área do metropolitano de Valadares, mas que atualmente mora em Espírito Santo. O Isaías, que é da equipe nacional de missões, que mora em São Paulo. E a Érica e a Isadora, que é do Conselho Metropolitano de Goiás. Nossa, cada um de um estado. Cada um de um estado. Só as duas que foram juntos, porque a Isadora, na verdade, era muito nova, ela foi até com autorização para fazer as missões, ela tinha 14 aninhos. Nossa, tá adolescente, né? Sim. Nem jovem. Ela ainda. debutou. E aí a mãe falou assim, ela só vai se ela ficar junto com a Érica. Por isso que estavam juntos, porque normalmente separa mesmo um de cada lado, até pra gente também trocar uma experiência, né? Conhecer realidades diferentes. E aí fomos para lá. O nosso objetivo lá era divulgar a Sociedade São Vicente de Paulo, porque eles estavam começando com o movimento lá de formação de uma conferência, Santo Antônio de Pádua, desde outubro de 2023. E essa conferência já estava fazendo algumas reuniões, né, conversando algumas coisas da regra e tal, e a gente foi para divulgar a sociedade, tentar recrutar mais membros para a sociedade e tal. E foi muito legal. É uma coincidência muito grande, depois eu conto para vocês, mas a conferência de lá tinha 12 pessoas. 12? O número 12 me persegue em missões, tá? Tá? Já é... Spoiler. Essa é a terceira vez. Agora eu tô curiosa. Essa é a terceira vez, depois você me lembra. Então, ficamos lá em Ibimirim essa semana. Um padre excelente que nos acolheu, que nos apoiou fora da comunidade, né? Assim, padre Gerson, tá? Ele tem uma única paróquia na cidade e ele tem 28 comunidades dentro da paróquia. Nossa, e ele sozinho? Ele sozinho. E aí ele ainda trabalha em uma escola para ter uma renda. Eu imagino, então, que as comunidades não têm missa dominical, todas elas, né? Porque como que ele... Mas aí as comunidades, aí que entra a riqueza. As comunidades são extremamente organizadas. Na simplicidade daquele lugar, vocês precisam de ver o que é celebração nas comunidades. Eles têm tudo na comunidade. O que tocou, né? A pregação, né? Eles têm tudo na comunidade. Então, por exemplo, nós não tivemos condições de visitar todas as comunidades. Nós chegamos lá no domingo e
por coincidência, estava acontecendo a Assembleia Paroquial Pastoral, então estavam todas as comunidades reunidas, conversamos com todo mundo lá durante o domingo, que nós ficamos, né? E depois nós fomos em algumas comunidades e participamos de alguns movimentos, né? Mas assim, nós somos uma comunidade, por exemplo, que na Assembleia Paroquial do domingo tinha se trocado os ministros da palavra daquela comunidade, porque o que era foi embora para uma outra comunidade maior para estudar. Tinha assumido um menino de 23 anos. Nossa! Ah, gente, o que é aquilo? Vocês não têm noção. Nós falamos que íamos nessa comunidade que chama Sítio Salgado, e a comunidade falou que então eles queriam celebrar com a gente, com os missionários. Aí nós fomos então para celebrar com eles, nós conseguimos chegar lá, acho que já era umas 9h pouca da manhã, porque era afastado um pouco da cidade, né? E vocês deslocavam de carro? Sim, tinha um carro para deslocar, tá? E aí, chegou lá, esse menino foi presidir a celebração. Então, existia na comunidade um coral, uma preparação para a Eucaristia, para a primeira Eucaristia, uma preparação para a Crisma. Tinham 3 jovens sendo preparados para a Crisma. Comunidade pequenininha, né? Assim. Mas aqueles 3 jovens que estavam sendo preparados para a Crisma, um fez a primeira leitura na celebração, o outro fez o salmo, o outro fez as preces da comunidade. Então, assim, poucas pessoas, mas todo mundo participava, todo mundo celebrava. Uma igreja, que a hora que você, uma capela, né, que a hora que você entrava, você falava assim, gente, o que é isso? Né? Isso é o simples. A hora que nós chegamos, o coral estava lá, cantando música de boas-vindas para nós. Sabe? E as pessoas foram chegando, é um lugar que tem muita plantação, né, de macaxeira, que é a mandioca, né, a abóbora, lá tinha uma plantação de tomate também, que eu achei até engraçado, né, pelo calor. Mas assim, as pessoas normalmente pediram folga para ir para essa celebração com a gente, depois iam voltar para as fazendas produtoras, né. As pessoas chegaram assim, você via que aquelas pessoas estavam extremamente arrumadas para estar naquela celebração. As mulheres com vestidos longos. Os melhores trajes, né? Melhores trajes, a rasteirinha com brilho, sabe? E assim, chegou uma senhora que chamou muita atenção, ela devia ter uns 80 anos, tá? E ela chegou e falou assim, vocês me desculpem o traje, eu tive que pôr esse pedaço de lençol na cabeça, porque o sol tá muito quente, e eu não aguento, eu não tenho sombrinha. E às vezes a gente deixa de ir à missa e à celebração por muito menos, né? Também, igreja do meu lado, né? Só atravessar a rua. E aí, a gente ainda falta, ainda reclama, ainda chega atrasada. Sim. E eles estão vivendo uma missão, né? É um ensinamento, né? Ensinamento. Talvez este seja o maior ensinamento de missões. A gente que é missionário não leva nada. A gente vai numa ilusão, a gente faz igual nós estamos trabalhando aqui. Como a gente é pequeno, né? Como a gente está fazendo lá em Congonhas, né? A gente faz uma capacitação com os missionários, fala de perfil, e acho que é preciso falar isso tudo mesmo. Mas a hora que você vai, que você chega ali, que você está entregue à ação, né? Que você deixa o Espírito Santo te usar, você não leva nada para aquelas pessoas. Você recebe. E outro dia nós participamos de uma missão, agora em novembro, nós fizemos uma missão na área de Central, e a primeira coisa que os missionários falaram na avaliação foi exatamente isso. Eu não deixei nada naquela comunidade, mas eu estou trazendo tanta coisa. Então é isso. Nós que somos enriquecidos e recebemos e aprendemos, né? Sim. Nós temos ali o Pedro no backstage. Pedro, já temos alguma pergunta aí das pessoas que estão assistindo? Temos uns comentários aqui que eu vou ler para vocês. Pode falar aí para nós. @BandaJô22. BandaJô22! Estamos muito tímidos. Estou vibrando aí. Movimentamos. Um abraço. Show de bola. Abraço, Banda Jó22. Obrigada. Eles podem ser o próximo a vir aqui. Nossa, com certeza, convidadíssimos. Já fecha aí. @Minis55 mandou. Querida Dinan, nota 1000. Ai, Dinan. Quem é, gente? Traduz pra mim. Quem é a Deu a arroba dela aqui. Depois a gente vai escrever pra ele aqui. A Lorena Calegário mandou. Lorena. Das suas filhas. Ela mandou. Sara com 19 anos já. Socorro. A Mini55 de novo mandou. Queridos jovens, Douglas e Nilton Velho. Parabéns. Ai, obrigada. Abraço. Obrigado, Mini.
O @Fábio Emily de Jesus mandou. Ouvir esse testemunho dessa missão em Paulo Afonso é muito enriquecedor para o espírito missionário vicentino. Parabéns, compadre, por testemunhar tamanha graça. Ai, lindo, incrível. Fábio, nosso coordenador de juventude, gente. Temos algumas perguntinhas aqui também. Pode mandar aí para nós a pergunta, a primeira pergunta aí do pessoal que está assistindo, que aí depois a gente segue com as nossas perguntas aqui que a gente programou para estar fazendo pro Edinão. A Lorena mandou. Conta como Nossa Senhora está presente em seu chamado vicentino. Ah, puta merda. Estamos ao vivo, Edinão. Não sei se você sabe. Desculpa, gente, mas assim, é muito forte isso. E a Lorena sabe muito disso, ela testemunha muito isso na minha vida. Eu ia falar com vocês lá no início que a minha história começa no Esmeril em 2 lugares. Lá, na verdade, são 2 santuários, é a casa e a capela. A capela é do outro lado do povoado, mas é uma capela muito bonita, fincada numa montanha, que é só ela e a montanha, e acima dela um cruzeiro. E ela chama Capela Nossa Senhora Maria Concebida. Nunca vi esse título em outro lugar do mundo, em lugar nenhum que eu fosse. Também não conheço. Tá? Concebida sem pecado. E olha que eu ando mancado, né? E Capela Maria Concebida? A capela de Nossa Senhora Maria Concebida. E a imagem principal de lá também é uma Nossa Senhora Maria Concebida. Como que é essa imagem? A imagem é uma imagem muito engraçada e muito antiga. Ela é de madeira e as roupas e o cabelo a comunidade é que coloca. Então ela usa uma peruca, tá, de cabelo que na época as moças deixavam o cabelo crescer para tirar, para fazer a peruca da imagem da santa. Gente. Tá? Então, assim, é muito forte. Mas a gente tá falando aí de quanto tempo, Edinão? Não sei não. Vai dar pra saber, né? É muito, né? Não é muito tempo, não. Nós estamos falando de menos de século, tá? É isso aí que eu queria chegar. Tá? Deixa de ser pouco. É pouco, é pouquinho. Agora, a minha história com a Maria, e aí, por exemplo, por que eu gosto dessa questão de frisar essa Maria, Nossa Senhora Maria Concebida lá do Esmeril? Porque quando a gente pega a figura de Nossa Senhora, figura de Maria, ela é uma figura que, assim, na Bíblia ela aparece pouquíssimas vezes. Mas ela aparece sempre numa assertividade tão grande que, assim, não tem jeito, né? Você não titubeia com ela, né? E aí, quando ela é concebida, então, quando fala da concepção, o trem é muito forte, né? Porque, assim, eu fico pensando, aquela menina de 13 para 14 anos, olha que o anjo aparece e fala assim, né? E eis que você conceberá e darás à luz a um filho. Eu já tinha desmaiado, gente. Entrada em desespero, né? E aí, assim, que serenidade, que sabedoria, que discernimento, que prontidão, que tudo, né? Mas aí a minha história... E aí a minha história com a Nossa Senhora é muito engraçada, tá? Porque... Você sabe meu sobrenome? Edina Silva. E antes do Silva, o que tem? Maria? Edina Aparecido? Eu lembrei, era isso mesmo. Aparecido. Ó, porque a história, o Edina nasceu lá no Esmeril, né? Não deu tempo de chegar no hospital, não, tá? Porque o hospital era em Congonhas, não tinha ônibus, aquela confusão toda, nasceu lá no Esmeril. E nasceu, pá, tudo tranquilo. Já era Eu sou qual na ordem lá em casa, gente? Eu já perdi. Eu sou o 6º filho. Eu sou o 6º dos 9, tá? Dos 9. Nasci de parteira e tal. E depois que eu nasci, eu comecei a chorar. E eu chorei 2 meses, sem parar, sem cessar, sem vacilar. E minha mãe... Sem vacilar, eu quero chorar. Eu falo isso hoje, assim, brincando, né? E minha mãe ficou assim... Coitada da sua mãe. Desorientada, sem saber o que fazer para fazer o menino parar de chorar. E lá não tinha recurso, né? A não ser os recursos de casa, chá e aquilo que os mais velhos falavam, ensinavam e tal. E aí... A minha mãe me levou, meu pai pegou minha mãe, pôs em cima de um cavalo de resguardo e me levou para Jeceaba, que é a cidade mais próxima, para consultar um farmacêutico que existia em Jeceaba. Chegou lá, o farmacêutico falou assim, gente, esse menino tem muito recurso com ele, não. Vocês já batizaram ele? Não batizou, não. Então batiza depressa, porque não pode morrer pagão, não.
Misericórdia. Imagina para os pais ouvirem isso, né? Minha mãe falou assim, caso é grave, né? Minha mãe chegou em casa e falou, nossa, Aparecida, aqui, ó, ele é da senhora. Parecido, né? Aí foi por isso, né? Só que, ó, faz o que a senhora que tiver que fazer. Mas a partir de hoje ele não é meu mais, ele é da senhora. Tá? Nossa. Então minha mãe me Forte. deu para Nossa Senhora Aparecida. E aí pôs o nome, né, de Aparecido por essa homenagem, por essa doação. Então a minha história com a Nossa Senhora é muito forte. É assim, ela me Você é entrelaça. gerado e criado por ela, né? E isso me entrelaça a minha vida toda, né? Nossa, Então, assim, incrível. é muito forte, tá? Oi, Dinã, vamos prosseguir aqui. Eu tenho mais uma pergunta aí pra gente. Tem um comentário aqui que o William acabou de mandar. Ele mandou @WilliamDouglas10. Ah, meu Deus. Mandou um abraço e pediu pra você comentar sobre o milagre de Osanã no sapote. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer agora, que é o projeto, né, que vocês têm, o Conselho Metropolitano de Ouro Preto tem um projeto, né, que ele foi criado e ele deu início a um estudo de possível milagre do Beato Frederico Osanã. E aí a gente queria saber o nome desse projeto, que o Douglas já deu... William Douglas. Já deu spoiler aí do nome do projeto, né? E qual que foi esse milagre que aconteceu? Conta pra gente. Ou ainda bem que você tá escutando, tá? Mas a sua falta tá maior do que isso, tá? Acha o seu lugar. Aqui. Bom que você tá escutando. Abraço na Priscila e abraço na Bebê. Mas vamos lá, então. Vamos falar do projeto. Na verdade, no período de 2011 a 2015, eu fui coordenador da Comissão de Jovens do Conselho Metropolitano de Ouro Preto. 4 anos, então. Um mandato. Né? Fiquei o mandato completo. E no mandato anterior a 2011, o final do mandato, não foi o mandato todo, não sei se foi um ano e pouquinho, eu fui membro da comissão. Então eu fui membro um período, depois eu fiquei na coordenação 4 anos. E agora sou membro de novo. Mas por que é importante a gente restaurar isso? Porque aí a gente começou a pensar que a gente precisava mostrar coisas diferentes para a nossa juventude na área do metropolitano. E a gente tinha um interesse muito grande de conhecer o projeto das Jornadas Mundiais da Juventude. E a gente tinha um histórico de que alguém do Metropolitano de Ouro Preto já tinha participado de uma jornada no Canadá, uns anos atrás, mas assim, a gente nunca achou esse histórico escrito, o registro disso realmente. A gente já tinha escutado falas disso. Aí, em 2011, nós começamos a nos organizar para mandar uma pessoa para a Jornada Mundial da Juventude, que foi em Madrid. Nossa, que chique! E nós conseguimos mandar, o metropolitano todo se organizou. Ai, gente, e foi feito meio que no final foi feito meio que um sorteio, tinha alguns jovens né, assim, que a gente já vinha acompanhando e tal, e entre eles, no final, então, nós escolhemos uma pessoa para nos representar, que foi a consórcia Vanessa Mara de Mariana. Nossa, Vanessa, sortudíssima! Tá? Aquele abraço. Arrasou! E Vanessa estava na Comissão do Metropolitano também. E depois ela continuou comigo na Comissão do Metropolitano. Vanessa é outro presente da Sociedade São Vicente de Paulo na minha vida, uma irmã que eu tenho. Tá? Assim, fora de série. Quem não conhece, deve procurar conhecer. Tá? E aí, veio então, a gente trabalhou muito essa jornada de 2011, ela trouxe muita coisa de Madrid, nós levamos isso para muitos encontros e tal. E aí nós começamos a nos organizar para levar, então, um número de jovens maiores para a jornada de 2013, que seria no Rio de Janeiro. Não, era mais fácil, né? Mais fácil. E aí nós conseguimos fazer muitas promoções entre 2011 e 2013. Em 2013 nós conseguimos levar 20 jovens do Conselho Metropolitano, todo com dinheiro arrecadado de promoções. Só que aí o que aconteceu? Nós não tivemos tempo de trabalhar muito a jornada, então, antes dela. Porque antes dela a gente estava igual doido arrumando dinheiro para pôr esses jovens na jornada. E aí, a jornada foi em julho de 2013, nós fomos com 20 jovens, foi assim uma experiência maravilhosa também. Ai, deve ser incrível. Tá? Para começar, Deus deu um tapa na cara da gente, jogou a gente num bairro que chamava Paciência, que ficava
quase perto de Congonhas, tá? Pra chegar nas praias do Rio de Janeiro para os eventos, mas assim, enfim, foi não é à toa que nós somos Aventura e história pra contar, né? muita, tá? Muito metrô, muito trem, muito ônibus, aquela confusão toda, nós ficamos muito distantes de tudo. Não tinha Uber, né? Não existisse, não, né? A única coisa que a gente estava perto era da vigília, depois choveu muito no Rio de Janeiro, a vigília foi trocada e nós ficamos muito longe dela também, tá? Mas enfim, deu tudo certo, nós tivemos muita experiência rica. E aí nós voltamos, então, em julho de 2013, e a gente pensou que a gente precisava criar uma forma de falar para as pessoas do que era a jornada, como é que a gente ia levar aquilo que a gente tinha vivenciado para as bases, para as conferências, para os nossos conselhos particulares, que tinham nos ajudado a organizar para levar esses jovens. E aí, nesse segundo semestre, então, de 2013, nós ficamos trabalhando na estruturação desse projeto Sacode Ouro Preto. Daí veio o projeto Sacode Ouro Preto. Entendi. Como é que nós concebemos esse projeto, então? Antes da jornada, correu pelo Brasil um ícone da jornada, que era a cruz, que passou em várias paróquias e tal, né? Para já colocar as pessoas no espírito da jornada. Nós criamos um ícone pós-jornada. Olha. Aí, como é que era esse ícone nosso? Nós criamos um quadro, na verdade. Esse quadro tinha uma imagem de São Vicente e Ozanam, o Papa Francisco na frente, e no fundo ele tinha uma cruz com um manto vermelho, que tinha toda uma explicação, tem toda uma explicação para isso, tá? Para essa concepção dessa imagem e tal. Mas eu lembro que esse manto da cruz era o pensamento de Ozanam, gostaria de reunir o mundo inteiro, uma grande rede de caridade. Nossa, né? que lindo. E a proposta era assim, nós dividimos o metropolitano em 4 regiões, tá? E em 3 regiões, na verdade, 3 regiões, 3 setores. Um setor seria aqui onde nós estamos, que seria o central de Rio Espera, Imaculada, Sagrado Coração e Congonhas. Cada setor, então, teriam 4 centrais. O setor do meio seria o setor de Ouro Preto, Mariana, Ponte Nova e Viçosa. E o setor 3 seria o setor que estaria Santa Bárbara, Itabira, Monlevade e Bela Vista de Minas. Uhum. Então, nós fizemos 3 quadros iguais. E aí, esses quadros iriam percorrer esses setores. E aí a gente já organizou o seguinte, por exemplo, nós fizemos o lançamento do projeto na reunião do Metropolitano de Ouro Preto no mês de janeiro de 2014, que foi... Logo depois, então, da jornada, né? Da jornada. 6 meses. Foi no dia... não sei mais. No dia 11 de janeiro. 11 de janeiro nós lançamos, então. Mas assim, a gente já tinha conversado com todos os centrais, já tinha falado, já tinha divulgado, já tinha criado programações e tal. E o que a gente queria? Esse quadro ia para aquele conselho central, ele iria ficar lá, o conselho central saberia o dia que ele ia chegar e o dia que ele iria embora para outro central. E nesse período, o central ia organizar uma programação que poderia ser da mais variada possível. Você podia rezar terça, você podia rezar missa, rezar adoração, hora santa, você podia fazer visita a Vicentino afastada, Vicentino doente, a não Vicentino. O que a gente brincava na época é assim, olha, essa imagem é tão forte que você não pode deixar ela dentro da sede sozinha. Porque se você deixar ela dentro da sede, ela vai sacudir, sua sede vai cair. Então, sai com ela para a rua. Vai com ela para a rua. E aí, nós combinamos, então, que ela iria circular, então, durante esse ano de 2014 todinho. E no final do ano de 2014, em dezembro de 2014, ao invés dos centrais realizarem a festa regulamentar em homenagem à Imaculada Conceição, a gente iria realizar ela num lugar só, com todo mundo simbolizando o fechamento desse projeto. Então, elas trocaram os ícones trocaram de lugar, foram então para os primeiros centrais no dia 11 de janeiro, dia 13 de abril foram para o segundo, dia 29 de junho foi para o terceiro, dia 14 do 9 foram para o quarto central, que entregou ele na festa no dia 7 do 12, lá na Arena Municipal de Mariana, onde nós reunimos todos os centrais. Nossa, deve ter sido incrível, Foi um né? evento, nossa, Aí sacudiu, né? maravilhoso, gente. Muita Pensa num gente. trem que ficou bonito, ficou bem organizado, simples, mas bem organizado, mas assim, riquíssimo espiritualmente, tá? Nós montamos, pra vocês terem uma ideia, o evento foi no domingo, no sábado, tinha em Mariana uns 50 jovens vicentinos da área do nosso metropolitano, foram para lá para organizar e treinar as coreografias.
Nós fizemos uma coreografia na abertura desse evento que a gente retratou a vida de São Vicente até os dias atuais. Então, nós fizemos São Vicente, fizemos Ozanam e nos dias atuais, que foi quando chegou os ícones entregando o último coisa. Mas foi maravilhoso, essas pessoas caracterizadas. Tivemos uma homenagem à Nossa Senhora. Eu tô fugindo do milagre, tá, William? Mas eu chego lá. Tô ganhando um fôlego aqui. Mas tivemos uma coreografia com Nossa Senhora, em que cada central pegou a imagem, o título de Nossa Senhora, que era mais forte na sua área, e vestiu uma consórcia daquele título de Nossa Senhora. Aqui foi Imaculada Conceição, tá? Não, vocês vocês foi a Nossa Senhora Aparecida. Inclusive foi a Ana Aline que vestiu de Nossa Senhora Aparecida. Gente, aí a Ana Aline tá ouvindo nossa comissão de jogos aqui. Então, nós fizemos uma coreografia de Nossa Senhora linda que nós aprendemos numa comunidade de Belo Vale, tá? O povo de Belo Vale. Comunidade de Boa Morte. Que chama Trezena de Nossa Senhora, que é a coisa mais linda. Nós fizemos um terço que cobriu aquela arena toda. As meninas vestidas de Nossa Senhora foram descendo as arquibancadas, cobrindo com todo mundo com o terço. Foi uma coisa maravilhosa. Lorena vestiu de Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Lorena. Mas aí o que aconteceu? Que lindo. Como é que foi o milagre, então, tá? Nesse período em que o ícone estava aqui na Faete, na área por isso que eu falei Imaculada Conceição, porque ele estava na área da Imaculada Conceição, mais precisamente do Conselho Particular Bom Pastor, no Santa Matilde. No Santa Matilde. E lá nós tínhamos uma senhora que era consórcia, e ela tinha uma filha que estava grávida. E essa filha estava com uma gravidez de risco, com muitos problemas nessa gravidez, inclusive com orientação médica para que essa gravidez fosse interrompida, porque aquele bebê não iria nascer na condição que ele estava. Qual que era o principal problema que afetava aquele feto naquele momento? Ele não tinha cobertura óssea no crânio. Misericórdia. E aí, essa grávida chegou na casa da mãe, um dia à tardinha, anoitecendo, vindo de Belo Horizonte, de mais um médico que ela tinha ido para ouvir mais uma explicação, e o histórico se repetia, e voltou muito desiludida, né, sem saber o que fazer, mas ela tinha uma decisão muito forte, que ela não iria interromper aquela gravidez. E aí, ela chegou na casa da mãe dela, a consórcia virou para ela e falou assim: minha filha, é um ícone de um projeto Sacode de Ouro Preto ali na sede do conselho, e o pessoal tá lá rezando. Vai lá e reza, pede a Deus para fazer o que for melhor para você, para te ajudar e para te orientar e tal. E porque também nós estamos precisando de um milagre para a santificação de Antônio Frederico Ozanam. Quem sabe não é o meu neto e seu filho que vai nos dar esse milagre. Ela falou: mãe, então vou lá. E ela foi. E chegou lá, ela começou a participar das orações que estavam acontecendo na sede do conselho particular. E ela falou, né, assim, no primeiro relato de que eu fui encontrar com ela, ela relata que, assim, o pessoal estava rezando e ela começou a rezar também. E ela tranquilizou muito e ela só escutava na cabeça dela, só vinha uma frase assim: põe osso, Senhor, põe osso, Senhor, põe osso, Senhor. Ela falou que rezou e tranquilizou, foi embora para casa. Nossa, eu tô arrepiando toda. E depois, quando ela voltou para casa, tá? E quando ela voltou nos médicos, eis que o crânio do menino estava formado. Louvado seja Deus. E esse menino nasceu em julho de 2014. José, hoje está com 10 anos. O milagre está aí. Não temos ainda... Tão perto de nós, né? Não temos ainda o reconhecimento dele oficial como um milagre para a causa de santificação de Ozanam, mas o José é um milagre, tá, gente? E tá lá, né? Tá no nosso meio, vida normal, cursando 5º ano agora, tá? Esse ano, 10 anos de vida, o processo foi todo instaurado, toda a documentação foi encaminhada. Tanto o Conselho Nacional do Brasil, quanto depois também a Diocese de Mariana,
organizou isso, a diocese também montou um processo, né, e está acompanhando, tá? Mas eu falo o seguinte, gente, para mim os 2 milagres já aconteceram. Tanto o milagre da santificação de Osanã, eu acho que para mim ele já é santo, porque só da gente pensar nessa imensidão que é essa obra Sociedade São Vicente de Paulo. Que existe há tantos anos, não é? né? Que se mantém O tanto de firme. pessoas que essa obra já ajudou e continua ajudando, tantas vidas que ela continua transformando. Então, para mim, o milagre já se efetivou. E o José também é um milagre. Né? Só um minutinho. Hoje já teve uma junta médica que fez uma análise disso, né? E o processo é muito minucioso, né? O processo é muito detalhado, porque precisa excluir qualquer possibilidade de que existia qualquer coisa que a ciência ou a medicina poderia fazer para que aquele quadro fosse revertido. Então, tem médicos que hoje que ainda não, né, assim, dentro dessa junta, tem médicos hoje que ainda acreditam que a medicina poderia ter feito alguma coisa. A medicina não fez, né? Mas, assim, vamos aguardar, vamos rezar. Se for esse o milagre que vai dar a causa realmente da santificação para ele, né? Para Antônio Frederico Osanã, que seja. Agora, o importante disso tudo, né? Acho que o importante disso tudo é que o José, o milagre, está aí no meio de nós. Já aconteceu, Sem né? dúvida. Já tá aí no E, meio de nós. Edna, a gente sabe, né, que esse milagre tem muito a ver com você também, né? Com a sua história, né? Já chorei, né? Vou chorar mais, né? Vamos chorar mais. Vamos chorar mais, né? Vamos. Tem a ver com a minha história também, porque a minha história também passa por um milagre desse muito forte. E quando eu falei que a mãe do José só escutava Jesus falando assim, põe osso, né? Porque eu tive uma questão dessa muito próxima agora também, né? Eu passei por um problema muito sério de saúde, agora em 2018, mais precisamente em setembro de 2018, tá? Estava dentro da minha casa, tranquilo, normal, um dia normal de trabalho. Aí desmaiei dentro do banheiro, tomando banho. Sem sentir nada. Nem senti Uma nada, dor? não tinha sentido nada, nunca tive uma dor que pudesse explicar, nunca tive sinal nenhum, tá? Caí. E aí aquela confusão toda, me levaram para o hospital, pá, aquela confusão toda, e a hora que cheguei no hospital, o diagnóstico foi de aneurisma cerebral. E o primeiro exame de imagem foi caracterizado aneurisma cerebral gigante. E aí começou-se aquela loucura que a gente conhece, né? A hora que nós chegamos no hospital, o médico perguntou para minha família assim, qual que é o plano de saúde? A hora que minha família falou, ele falou assim, graças a Deus, ele falou assim, esconde esse plano de saúde, porque esse plano de saúde vai pedir 15 dias para fazer o exame que ele precisa, e ele morre. Enfia ele pelo SUS, tá? E aí, foi aquela luta, eu fui transferido primeiro para Barbacena, que não era o local que eu deveria ter ido, né? Mas chegou em Barbacena, nós encontramos um médico que foi, assim, providencial, foi um anjo de Deus, tá? Ele me chamava de menino. Eu fiquei 5 dias inconsciente, e esse médico brigando para transferência, enfim, conseguiu-se a transferência, fui transferido para Belo Horizonte, para Santa Casa de Misericórdia. Cheguei lá, o neurocirurgião que recebeu meu caso, né, já sabia, porque essa era uma das condições, inclusive, para transferência, eu tinha que ir para um lugar que tinha um neurocirurgião, que tinha um centro cirúrgico, né, e que tinha um CTI que pudesse me acompanhar, tá? Ativa, né? E aí cheguei lá, fui imediatamente para realizar alguns exames. Na hora que eu fiz os exames, o médico falou, olha, cirurgia imediata, porque ele está num risco muito grande, e se ele dormir durante a cirurgia, ele não volta. Tá? Mas como que eles iam ter esse controle? Pois é. Não era eles, né? Não era eles esse controle, tá? Porque ele já tinha falado isso na hora do exame, né? Falou assim, não sei se ele resiste nem ao exame. E aí eu tenho uma irmã que a gente tem uma ligação muito forte, assim. E as minhas 2 irmãs, eu tenho uma ligação muito forte com elas, né? Mas
essa é muito mais presente e tal. E aí ela falou assim com o médico, não, você pode ir fazer um exame, que o senhor não tá sozinho, não. E aí tá, fiz a primeira cirurgia, então, no dia 5 de setembro, tá, de 2018. A cirurgia foi um sucesso. E assim, fico encantado com a capacidade e com a possibilidade que a medicina tem hoje, infelizmente. Mas infelizmente isso não é acessível a todo mundo, né? É. Eu fiz uma cirurgia na cabeça, em que eu cortei 3 centímetros da veia aorta na coxa. Cortei mais nada em lugar nenhum. Por esse corte na veia aorta, os médicos entraram com um catéter que foi lá no cérebro, tá? E esse catéter chegou junto do aneurisma. Ele tinha uma lança na ponta. E dessa lança ele solta um arame, que eu não sei quantas 1000 vezes mais fino do que um fio de cabelo. E esse arame, então, ele embola, vira tipo uma mola, tanto que o processo chama embolização. E ele neutraliza essa bolsa que deu na artéria e o sangue volta a fluir normal. Gente, que evolução, Não é? né? Tem doido. É um milagre de Deus, não, pra vocês, né? É um milagre de tudo pra mim, né? Hum. Nós não pedimos especificamente para usar, não, mas com certeza Sim. foi um milagre. Sangue Né? sente, tá? Não. E aí voltei tranquilo para casa. Voltei a trabalhar, tá? Normal, 2018, né? Setembro. Em novembro eu tive uma percepção de uma perda na vista direita. E aí consultei o oftalmologista e fiz exames e tal. E chegamos a uma conclusão que isso poderia ser uma sequela do aneurisma. E aí voltei no meu neurocirurgião para fazer uma consulta com ele em dezembro, né? De qual ano? De 2018 ainda, Aham. né? E aí, a hora que eu cheguei na consulta, ele falou, ó, os exames, a sua cirurgia tá tudo tranquilo, tá muito normal, tá muito bom o processo, mas pode ser realmente que a sequela da vista seja alguma coisa no nervo óptico, sim, que possa ter atingido. Nós vamos fazer mais alguns exames, então, inclusive alguns exames que você não teria que fazer agora, você só faria daqui uns 6 meses, mas vamos antecipar eles então. E aí você faz esse exame para a gente ver o que está acontecendo. Por coincidência, eu fui fazer esse exame, então consegui marcar no dia 30 de janeiro, 31 de janeiro de 2019. E eu fui fazer com um neurocirurgião que tinha feito a minha cirurgia. Nossa, Aqui também é um anjo, tá? 4 meses depois 4 e o meses mesmo depois, médico. o mesmo médico foi fazer o exame. Ele fez o exame, era um exame que eu precisava de um procedimento, depois eu precisava de umas horas de descanso, né? Que era um pouco invasivo o procedimento. E aí, na hora que eu tinha descansado, ele chegou lá e falou assim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar. Eu falei com ele assim, me dá a notícia boa e a ruim, eu digo, eu for lá no consultório levar o exame, o senhor me dá. Falei assim, você tá acompanhado conforme eu pedi, né? Ele fez, tô. Quem tá aí? Falei, meu irmão. Tô lá fora, buscou meu irmão. E a hora que ele entrou com meu irmão no quarto, ele falou assim, ó, eu tava falando com o Ednan, eu tenho 2 notícias para dar para ele, uma boa e uma ruim. A boa é que o procedimento de setembro tá excelente, a recuperação tá excelente. A ruim é que ele tá com outro aneurisma. O mundo caiu, né, gente? O mundo caiu. E aí, ele falou assim, ó, eu precisava te falar. E eu já sugiro que você fique internado pra gente ver como é que a gente vai tratar. É cirurgia de novo, mas é uma cirurgia completamente diferente daquela primeira que você fez. Agora a gente tem que abrir a cabeça toda, né? E é um outro procedimento que eu vou te explicar com calma. Nicolas, assim, não tem escolha, não, né? Vamos internar. Eu falei, não, se você quiser em Congonhas, conversar com a sua família, que eu sei que vocês são muita gente. Eu falei, não, doutor, uma coisa é eu ter uma bomba dentro da cabeça e não saber que ela existe, né? Outra coisa é eu sair daqui com uma bomba na cabeça que ela pode estourar a qualquer momento. Não pode internar. E aí internei. Foi numa quinta-feira. Foi, então tá, você vai internar hoje. Amanhã, sexta-feira, nós vamos fazer todos os exames, porque você estando aqui monitorado fica mais fácil. E na segunda-feira, então, a gente faz a cirurgia.
E tranquilo, tudo tranquilo. Na segunda-feira, dia 4 de fevereiro, nós fomos fazer a cirurgia. Nossa, foi muito rápido, né? É, já tava tudo, né? Ele falou, não pode esperar. Menos de senhora. 5 dias. Sim. E aí, essa cirurgia foi um outro processo, um processo que chama clipagem, que é você abre realmente a cabeça e a hora que você chega na base do aneurisma, né, que é a bolsa, você põe tipo um clipezinho metálico, né, e aí neutraliza aquela bolsa, ela morre, o sangue volta a correr. O problema dessa era o corte, mas estava correndo tudo bem, fiquei no CTI pouquíssimos dias, e a minha previsão de alta estava para o dia 14 ou 15 de fevereiro. Não sei. Rapidinho, né? Também. Graças a Ele falou, Deus. não adianta, você não pode ficar aqui, porque né, você tá passando bem, então bora pra casa e tal. Só que na semana que eu ia ter alta, né, quer dizer, na semana depois da cirurgia, os pontos da minha cabeça começaram a infeccionar. E aí nesse dia que esse médico, Dr. Carlos, tá? Foi um neurocirurgião que é espetacular. Ele passava para me ver segunda e sexta-feira. Nos outros dias tinha outra equipe de neurologista, né, que trabalhava com ele e mandava para ele as fotos, os relatórios, né, e tal. Chegou lá na sexta-feira, que era essa sexta que eu ia ter alta, e falou assim, antes era umas 6 horas da manhã, tá? Porque ele ia pro bloco cirúrgico depois, né, então ele passava cedo. Vim aqui te ver porque eu não tô feliz com o que me mandaram essa semana, não. Olha, doutor, então olha aí. E ele arrancou o curativo da cabeça, virou e falou assim, não tá bom mesmo, não. Aí virou pro outro neurologista que acompanhava e falou assim, Rogério, você pode programar o bloco cirúrgico de novo, porque nós vamos ter que voltar com o Edinão pro bloco cirúrgico. Eu acho que o Rogério assustou, sabe? Mas o que tinha acontecido? Pois é, era infecção, né? Infecção. Aí o Rogério virou e falou assim, doutor, então hoje é sexta, nós podemos programar o bloco para segunda-feira? Eu falei assim, Rogério, você não tá me entendendo não, né? Hoje é sexta, você vai programar o bloco para no mais tardar depois do almoço. Eu falei assim, uai, doutor, então a coisa tá muito séria, né? Eu falei assim, não, a coisa não tá muito séria não, mas a gente não conseguiu retroceder essa infecção sua com antibiótico nenhum. Então, se eu esperar a segunda-feira, essa infecção já pegou no seu cérebro. E aí, não tem realmente nada que eu possa fazer para te ajudar. Então é hoje. Então vamos pro bloco cirúrgico agora, né, doutor? E aí, nós fomos realmente pro bloco depois do almoço, nessa sexta-feira. Abriu tudo de novo, lavou tudo de novo, debridou a ferida toda de novo, né? Essa confusão toda. E nessa processo de recuperação, eu fiquei no hospital 52 dias. Nossa, que era 14, né? Viraram 52, tá? E aí, você vê de tudo, né? Dentro do hospital, assim, é isso. Você questiona tudo. Você questiona Deus, né? Por que comigo, né? Mas, enfim. Saí do hospital, fui embora. Tranquilo, graças a Deus. Num dos retornos lá, ele falou comigo assim, meu filho, é uma pessoa que tem religião? Ele tem, já falei isso com o senhor. Eu já falei assim, tem muita fé. Eu tenho e muita gente que rezou pra mim, porque não foi só eu, né? Foram muitas pessoas, gente. Nossa, assim, eu demorei meses para conseguir ver todas as mensagens, todas as manifestações que o pessoal mandou no celular, né? Assim, gente que eu não conheço, que eu nunca vi na minha vida, né? Mandando manifestação, que estava rezando, que estava fazendo novena. Gente que juntou grupo na sua cidade para fazer novena para mim e tal, enfim. Falou comigo assim, o médico. Olha, no seu caso é assim. 50% das pessoas no seu quadro com aneurisma desse tamanho que você teve ainda 2, é morte imediata. 30% é sequela grave para ficar em cima de uma cama. E 20% é sequela leve. Você não ficou em nenhuma delas?
E aí ele falou assim, tem você, né? E tem eu. Nossa, gente, Se que tem testemunho. sequela, não vi, né, Nil? Não Tá percebi, não vi. perfeito inteiro. Nossa, gente, Não que vi, testemunho. não percebi, não procuro, né? Mas assim, graças a Deus eu falo, a obra de Deus é completa. Mas por que que a história do osso me toca muito? Porque eu acho que esse médico ele é extremamente humano, tá? Assim, não, era cada conversa que a gente tinha, assim, e coisas que eu falava com ele abertamente também, tranquilamente. Teve um dia que eu passei mal com ele. Eu falei com ele assim: não posso passar mal de novo, o senhor precisa me ajudar, o senhor precisa resolver o problema. Ele me escutou, deixou eu falar tudo, depois ele virou e falou assim: sabe o que aconteceu com você? Eu falei: não sei não, é o senhor que sabe. Me explica, por favor, que eu quero entender. Ele virou e falou assim: também não tem explicação. Nada não me garante que numa dessas aberturas que eu fiz na sua cabeça, o bisturi não deslizou e não fez um arranhão em algum lugar do seu cérebro aí que deu 1 milímetro de arranhão, menos de 1 milímetro, sei lá, menos que o fio de um cabelo. Mas a hora que você precisa que esse neurotransmissor daí funcione, ele não vai funcionar. Sabe quando que eu vou achar isso nunca? E sabe quando que eu posso falar com você que você não vai ter isso de novo? O dia que Deus te fizer de novo. Então tá bom, doutor, vambora, eu tô satisfeito. Né? Mas Vida enfim, que segue, né? É vida, que né, segue. Dina? É vida. E aí, nessa cirurgia que nós fomos fazer no dia da infecção, ele deixou o Rogério, que é o outro médico, né? O outro neurologista, para me explicar. A Rogério falou assim: Dina, tem uma coisa que ele não te explicou, mas eu preciso te explicar antes da cirurgia. Eu falei: o que foi, Rogério? Ele falou assim: se tiver infecção no osso, nós temos que descartar o osso, tá? Rogério, nessa altura do campeonato, né? Tá bom. Eu falei assim, mas Sobreviver era o que você queria, né? assim, aí falei com ele assim, mas descartar esse osso é fazer aquele procedimento que você tira o tampão que está infeccionado e põe no abdômen, guarda ele no abdômen, depois você volta pro lugar. Eu falei, não, no caso de infecção, não. A gente descarta esse osso e você vai ficar sem ele, tá? Depois a gente põe na prótese. Eu falei, então tá bom. Então tá bom, doutor. Vambora. E aí realmente ocorreu. Um pedaço da testa tinha infecção. E aí descartou. E aí eu fiquei com essa testa funda desde 2019. E aí nas nossas conversas nós optamos por fazer essa cirurgia agora de colocar essa prótese. Fiz ela agora em novembro, tá? Início de novembro. Tá tudo lanternado, tá vendo? Na testa você nem percebe direito que ela tem nada, né? E agora em abril eu começo a refazer os meus exames todos, porque completam 5 anos da cirurgia, né, 2019. Então, se todos os exames derem certo e derem um resultado bom, conforme os anteriores deram, para medicina agora eu sou considerado curado depois desses exames. Nossa, Mas e vai ser, já tempo, tá, né? Já tô em nome curado há de muito Jesus, tempo. Osanã. Nossa, um lindo testemunho, né? Emocionante. E a gente vê a força, né, do mistério da fé, Sim. né? Como que a fé, ela é capaz de mudar diagnósticos, de mudar o rumo das coisas, né? E graças a Deus, né? Louvado seja Deus, seja nosso Jesus Cristo, por Amém. todas as graças, por A todas as saudação de bênçãos. todo Vicentino, né? São Louvado seja feitas. nosso Jesus Cristo. Vamos lá, tem mais pergunta aí, Pedro? Alguns comentários também. A Ana Aline Cândido. Ah, tá aí. Foi até emocionado, mandou aqui. @1055 mandou. Não sente precisava de você, por isso está aí contando essa linda história. William Com Douglas certeza. 10 mandou. Você é um milagre, Dina. O Fábio Emery mandou também. Ah, Fábio, nosso coordenador atual da Comissão de Jovens do Deus permitiu Metropolitano. você viver tudo isso para tirar um bem maior. Seu testemunho é a prova de que Deus faz a obra conforme quem confia nele. E completa, né? E o @Virginia Gomes mandou aqui. Você também é um grande milagre. E tem perguntas, Pedro? O Léo, né? O Leonardo Carvalho. Ah, nosso membro aí da nossa Comissão de Jovens. Ele mandou assim.
Diante do reconhecimento da Igreja de vários santos católicos, no seu ponto de vista, o que falta para Frederico Ozanam ser considerado um santo? Difícil, né? Eu É. Eu acho que ele pegou eu acho que o processo de Ozanam, esse processo que você precisa das comprovações dos milagres, talvez ele seja o caminho mais demorado mesmo, né? Porque existem outros processos que é de martírio, que aí é realmente um processo mais rápido, né? Igual, por exemplo, a beata Isabel Cristina, né? Você não precisa da comprovação do milagre. O martírio que ela passou, o sofrimento que ela passou, a igreja aceita isso como um dos processos, né? Então ela acaba sendo santificada por isso. Acho que é isso. E assim, Ozanam ainda é um beato muito pouco conhecido, embora tenha uma obra tão grande. Acho que talvez a gente fale pouco dele. Né? Porque tem muito sobre São Vicente, né? Que é o próprio nome da sociedade. Mas quem criou, poucas pessoas sabem e conhecem, né? Então talvez falte isso também. Talvez divulgar mais. E dentro da sociedade tem feito muito, tem pedido muito isso, que a gente divulgue, que a gente fale mais em Ozanam. E Grande inclusive, idealizador do uma projeto. fala sua que me tocou bastante aqui, que ele é santo, né? Pra gente, pra assim, mim, né, apesar de ainda não ter tido esse reconhecimento pela Igreja Católica, ele é santo para nós, né? Que pela obra que ele criou, por ela estar presente, viva, forte até os dias atuais, né? Durante todos esses anos, e por tudo que tem sido alcançado por intermédio dele, ele é um santo, né? Só não teve esse reconhecimento ainda. Sim. E, Edinã, vou fazer uma pergunta que até acho que já teve na caixinha antes, que eu coloquei a caixinha antes do podcast, dos desafios que se enfrenta, né, que a sociedade, a comissão enfrenta com os jovens atualmente, quais são os desafios, né, e aí eu já pego o gancho nisso, e a gente fala também um pouco desse envelhecimento da sociedade, que ao mesmo tempo tem se renovado com essa nova juventude que está adentrando, está surgindo. O que você tem para dizer para nós sobre essas questões? Isso aí já pode colocar junto nessa aí também, sobre a relação de Ozanam com isso, né? Que era um jovem e a juventude que ele deixou de legado para a juventude mundial, né, que a gente tem aí hoje. Eu penso que hoje a gente, quando você pensa em desafios, eu acho que a gente montaria um podcast para a gente falar só disso, né? Mas eu vou tentar compilar aqui, que eu acho que hoje são os nossos principais desafios em trabalhar com a juventude vicentina. Primeiro, eu acho que hoje a juventude tem uma diversidade muito grande de opções. Muitos meios também, acho que de distração, dispersão, né? Sim. E aí, junto a isso, eu acho que assim, a sociedade São Vicente de Paulo, em alguns momentos, ela não consegue falar essa língua da juventude. Aquilo que é lá da nossa regra, que é de adaptar aos tempos atuais, que a gente precisa ter a cabeça jovem, nem sempre é fácil assim, né? E nem muito aceito, né? Pois a gente sabe que o nosso desafio ainda é muito grande nesse aspecto. Por isso a gente precisa muito desses testemunhos, né? A gente precisa muito por exemplo, eu lembro que eu aprendi muito a trabalhar com a juventude quando eu fui coordenador do Central, porque eu tinha um presidente que era extremamente exigente. Tá? Mas ao mesmo tempo que ele era exigente, que ele falava, eu falava com ele assim, olha, eu estou te trazendo uma ideia que é da juventude. Tranquilo. E normalmente a gente fazia isso na casa dele ou na minha casa, que eram as nossas conversas fora de reunião. Mas eu preciso que você me apoie a tentar. Se vai dar certo, eu não sei. Mas eu preciso que você me apoie pelo menos a tentar. Porque se você não me deixa nem tentar, eu não vou saber nunca se ela poderia dar certo. Né? Então, me ajuda, assume o erro, assume o risco junto comigo. E acho que é isso, né, gente? A gente fala também de assumir o risco, porque a gente não tem uma receita. As pessoas não são passíveis de uma receita de o que você fez com um dar certo, o que uma comissão de jovens fez deu certo, o que a outra vai copiar aquilo e vai dar certo. Não, pode ser que uma tenha tido um resultado excelente de recrutamento, a outra não consiga levar ninguém. Né? A gente tem muita dificuldade, inclusive agora, graças a Deus, por intermédio de São Vicente, estamos tendo novos membros, tem chegado. Nesse ano a gente já teve 2 membros até o momento, 3 meses. Assim, graças a Deus, mas assim, não é um trabalho fácil. A gente vem de muito tempo sem novos membros, né? Igual tentando criar
comissão de jovens em particular, no conselho particular, que, né, também é outro desafio. Não tá uma tarefa fácil. Como você mesmo disse, Edna, tem essa questão da própria regra, né, de não ser muito adaptada aos jovens, à linguagem da juventude, né? Sim. E isso também é um desafio para atrair os jovens para nós. Eu acho que uma outra questão que a gente pode levantar nessa discussão é a questão que a gente perdeu a falta de modelo. Os jovens, se você for pegar aí uns jovens há uns tempos atrás, a gente tinha sempre um modelo predominante na sociedade, uma referência. A questão geracional, família, né? Uma família com um papel determinante na formação, né? Uhum. E acho que isso se perdeu muito. E aí eu vejo que isso é uma tarefa muito grande para nós, então, porque quem trabalha com família é a sociedade de São Vicente de Paulo. Né? Assim, a família deixou de ser esse ponto de apoio para esse jovem. E aí fica muito mais difícil para a gente chegar e construir uma instituição religiosa, ser um apoio, se ele não conhece isso. A primeira catequese deveria ser em casa e atualmente não é o que acontece, né? Sim. Uma coisa que eu cito também é isso que você já falou. Eu acho que, assim, muitas das vezes os conselhos hierárquicos da sociedade falam que apoiam o trabalho, mas, assim, falar é uma coisa, apoiar é outra muito diferente. Eu falar que eu te apoio é uma coisa, eu estar junto com você lá no cara a tapa é muito diferente. Então, acho que falta apoio muitas vezes, né? Falta jogo de cintura às vezes. O jovem, quando chega, ele chega no ímpeto mesmo, isso é dele, ele é impulsivo às vezes, ele quer para ontem às vezes. Muita energia, o tempo dele é esse. E aí eu penso também que quem tem que puxar esse jogo de cintura são as pessoas adultas, que elas têm mais sabedoria para isso. Mas aí, às vezes, fica esperando uma postura madura de um jovem que elas não apresentam também. Então, isso acaba rachando. E o que eu acho mais grave nisso tudo é que eu acho que, assim, a nossa estrutura administrativa, tá? Quando eu falo estrutura administrativa, eu estou falando de conselhos, né? Assim, eles conseguem, eu acho que eles não conseguem perceber o trabalho da Sociedade de São Vicente de Paulo como um processo contínuo. Eu vou fazer o meu mandato de 4 anos, depois acabou. Aí você vive num eterno recomeçar, né? Você morre de trabalhar numa comissão de jovens, você trabalha igual doido, 4 anos. A hora que deu aquilo ali, o tempo corta tudo, começa tudo do zero de novo, e a gente vive num eterno recomeçar e recomeçar. Uhum. Então, acho que a gente precisa entender esse trabalho como um processo. Eu estou aqui hoje, mas o que nós estamos fazendo aqui hoje é para vir alguém e dar continuidade a isso. Senão, não se justifica, né? Aí... Até só fazendo um gancho com essa fala sua de continuar, é que hoje, eu até ia deixar para falar isso mais no final, mas acho que essa fala sua, ela encaixa muito bem no papel da Grazi, né, que ela teve aqui na nossa comissão de jovens e que nós estamos tentando continuar. Sim. Né, esse legado que ela deixou, a sementinha que ela plantou, a gente até estava falando aqui antes de começar a live, ela que reestruturou, né, que teve esse sonho de que essa rádio se reativasse, de que a gente criasse esse podcast, ela que pôs a mão na massa, né, literalmente, para ajustar e restabelecer aqui. E hoje, coincidentemente, completa os 2 anos da partida dela para Junto do Pai, né, e a gente segue tentando continuar o legado, as ideias, as iniciativas que ela deixou para nós. Foram muitas, né? Em tão pouco tempo ela fez muito, deixou muito, e a gente segue tentando. Então, assim, peço também a todos que estão assistindo que hoje dediquem, né, uma oração, uma Ave Maria, em intenção da alma dela, né? E a gente agradece a Deus por ter tido a oportunidade de viver, né, um pequeno tempo, né, intervalo de tempo, ao lado dela, né, e ter tido essa oportunidade. Intensamente, né? De viver intensamente, porque o que ela precisou fazer, ela foi na juventude. Eu vou fazer tudo, porque eu preciso fazer tudo, porque ela imaginava, né, ou não imaginava, né, a gente não vai saber,
E o tempo Agora dela não. era curto. Que o tempo estava curto. E a gente abraçou a ideia, o Central também abraçou muitas das ideias, né? Então a gente teve criação de muitos eventos, inclusive o podcast que hoje acontece. Né? Sim. Mas pode voltar. Tá. E aí, quando a gente pensa nessas dificuldades, então, nesses desafios de trabalhar com o jovem, eu penso, por um outro lado, que existe uma incoerência interna dentro da sociedade São Vicente de Paulo, que a gente precisa falar dela. Se você for pensar no método Sociedade São Vicente de Paulo administrativo, entre aspas, ele é perfeito. Você tem uma unidade que recruta uma criança com 6 anos, que tem muito menos opção, está muito mais fácil de você trazer, está muito mais fácil você trabalhar o lúdico. Você vai trabalhar com a formação dessa criança até os 15 anos. E paralelo a isso, você ainda tem uma outra unidade auxiliar, que é a ECAFO, que pode te ajudar no trabalho de formação dessas crianças. Então, para você ver, você tem a CCA, que pega de 7, 6, né? De 6 aos 15, trabalha, forma, para transferir para uma conferência adulta. Aí entraria as comissões de jovens, pegando esses meninos de 15 anos, esses adolescentes de 15 anos, que já tiveram uma oportunidade de conhecer a Sociedade São Vicente de Paulo e participar de formação 9 anos. Quem de nós teve a oportunidade de participar de uma escola dessa? Né? Aí veriam as comissões particulares, que já pegariam esse jovem formado, já dentro do carisma, né? E trabalhariam com elas, com esses adolescentes, para jovens aí, também nesse sentido de recrutar, formar e renovar a Sociedade São Vicente de Paulo. O movimento de conferência de criança e adolescente no Brasil existe há mais de 30 anos. O movimento de juventude dentro da Sociedade São Vicente de Paulo existe há muito mais tempo do que isso. Em 1972, já havia uma instrução normativa para a participação de jovens dentro da Sociedade São Vicente de Paulo. Em 1974, a regra já falava que era aconselhável que cada conselho particular tivesse uma comissão de jovens. E, em 1988, passou a ser obrigatório pela regra que a ação de comissão de jovens em todos os conselhos particulares. E, junto disso, você ainda tem hoje um projeto de missão que é capaz de revitalizar, cuidar dos vicentinos doentes e recrutar também. Por que não funciona? Onde que a engrenagem emperrou? Né? Pergunta. Onde que nós estamos emperrados nessa engrenagem? Porque o método está aí, o método é bom, a gente sabe que ele dá resultados, mas quem está negligenciando isso? Talvez a base familiar? Né? Por que nos nossos conselhos particulares não tem comissão de jovens? Então, hoje, quando a gente pensa no esvaziamento da Sociedade São Vicente de Paulo, eu falo que nós estamos colhendo o fruto do que nós plantamos há mais de 30 anos atrás. Ou não plantamos, né? Eu acho que essa fala sua vem até de encontro, porque a gente falou da falta de catequese domiciliar, porque Sim. a criança de 6 anos, ela não tem capacidade de ir sozinha se direcionar a uma conferência à sociedade. Então, cabe à família já iniciar esse processo com a criança para que ela tome esse gosto, né, crie essa vontade de permanecer e vá crescendo e se formando para depois dar continuidade e assim sucessivamente. Só que, infelizmente, não é o que acontece, Sim. né? Muitas vezes, depois de jovem, adulto, a própria pessoa que tem que criar ter essa vontade, né, esse anseio de curiosidade de participar e de conhecer e de continuar. Então, é uma pergunta bem... É um desafio, né? Sim. Literalmente. Temos um desafio grande pela frente. Gente, tínhamos mais perguntas, mas o tempo passa voando. Já tem 1h30 que nós estamos Pedro, alguém aqui. pediu alô aí? Vamos entregar um presente agora. Rapidinho, antes só que a gente quer agradecer a Maria Ganda. Mas nós vamos agradecer no presente. Ah, é? Então pega o presente lá, traz aí, Pedro. Traz o presente. A gente vai engrenar no presente, gastar nesse presente o agradecimento a Maria Granda também. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Então, uma lembrancinha para o Edinão. Obrigado. Você ficar bem parecido com a gente. Ah, tá. É uma dica, você vai ficar parecido No com a próximo gente. eu vou vir uniformizado, viu, gente?
Agora temos muito uma legal. camisa do nosso podcast. Muito legal. Muito Estamos obrigado. presenteando o nosso convidado com a camisa, fazer bastante propaganda Pode para deixar. nós. Pode deixar. Muito obrigado. Para o podcast percorrer o Brasil e o mundo nas suas Exatamente. missões, no seu processo. E aí vem o agradecimento a Maria Gandra. Maria Gandra, que faz muito olha por só. nós. Agradecer pelo projeto das camisas também. Layout, o layout né? das camisas e o layout dos designs lá que vem do Metropolitana pra gente, tá bom? Obrigadão, Maria. Gandra ajuda a gente, ó, o layout da caneca, Maria Gandra, layout das camisas, as divulgações, ela tem feito, nos apoiado muito com todas essas, né, com esses processos, por intermédio aí do Xavier, que faz essa ponte, que é do Sim. nosso DECOM, seu Xavier também, um grande abraço, um beijo, amamos você. E agora vamos para o último quadro do podcast, que é o bate-bola, que a gente não te mandou, que é para você, é um bate-bola, é o que vier na cabeça na Vai pra hora. lá. Tá? Então vamos lá para o nosso quadro bate-bola com o confrade Ednan. Vamos lá, a primeira palavra, a gente vai falar uma palavra e você retorna com uma palavra também, a primeira que vier na cabeça. Então a primeira é Deus. Criação. Família. Base. É uma palavra só? Base. Uma palavra. Base. Sociedade São Vicente de Paulo. Opção. Nossa, é verdade, né? É o que a gente acabou Missão. de falar, uma Sim. escolha, né? Missão. Missão. Aí toca forte agora, né? Mas missão pra mim, eu acho que é a troca. A troca. Vai muito com o que você falou do nosso enriquecimento, né? Do nosso aprendizado. Sim. A gente acha que vai levar muito e a gente recebe, né? Jovens. Tava maravilha, né? Jovem. Jovem é tudo, gente. Essa mãe. Juventude arrasa. Vicentino. Iluminado. Ser iluminado. Milagre. Vários. Só perceber. Para pra perceber. Né? Acontecem vários todos os dias. Todo momento. Todo né? momento. Frederico Zanan. Aí é o ser fenomenal. À frente do seu tempo, né? Acho que a gente precisa conhecê-lo muito. Porque já não virou bate-bola, né? Virou fala de novo. Mas assim, Frederico Zanan tinha uma questão. Eu fico pensando assim, se ele não quisesse fazer nada pelo outro, se ele fosse cuidar da vida dele, individual, egoísta, podia ser até um bom cristão, mas sem querer fundar a Sociedade São Vicente de Paulo, ele não teria arrebentado na vida, porque ele era fora do sério. E aí ele dedica a vida dele a cuidar do outro. E cuidava. E cuidava de todas as formas, né? Assim, preocupava e escrevia, né? Eu fiz até eu pensando hoje, assim, nessa conversa, né? Eu falava assim, que a gente podia pensar numa provocação, assim, hoje, para usar, né? Assim, ó. E hoje, com esses meios de comunicação que você tem na mão, o que você faria? Como é que você faria diferente na Sociedade São Vicente de Paulo? Como é que você evangelizaria? Como é que você promoveria as pessoas, né? Porque, né? Não, e isso a gente faz a gente refletir, porque na época dele não existia televisão, não existia telefone, não existia nada disso. E a sociedade, né, as conferências, elas foram expandindo, né, foi uma forma tão grande, né, alcançou o mundo inteiro, né, porque surgiu na França. E aí a gente tem em todas as partes do mundo. E dessa forma que, por cartas, né, por escritos, que demoravam tanto tempo para chegar, para atravessar o oceano, para atravessar fronteiras. E hoje a gente tem isso tão fácil, né, igual com uma simples ligação, com um simples vídeo, a gente consegue alcançar qualquer parte do mundo. E como seria, né? Edna, deixa eu colocar mais uma aqui. São Vicente. São Vicente? Eu acho que as virtudes. E a espiritualidade. Tanto São Vicente quanto Zanan, para mim, tem um exemplo de espiritualidade muito forte. Quando eu digo espiritualidade, eu estou falando de sentido de vida. É a sua ligação com Deus na forma que você concebe, né? Mas assim, nessa forma que a gente acredita do evangelho do servir, né?
eles levaram isso muito a sério. E aí a espiritualidade é muito maior do que a religiosidade. A religião é uma das formas de te ajudar a desenvolver essa espiritualidade. Mas isso que a gente faz fora de estar com o outro, né, de preocupar com o outro, de escutar o outro, né? Então acho que espiritualidade. Ele despertou o Zanã, né? Sim. E a vida dele é muito rica nisso também, né? Assim, tem umas passagens da vida dele que eu vou te contar, a gente arrupia de escutar, né? De ver como é que a pessoa tinha, assim, discernimento, e como é que a pessoa tinha, assim, a abnegação de dar conta, de tomar aquela atitude naquele momento. Você fala assim, é santo mesmo. Né? Então, gente, Valeu, vamos ficando Edinã. por aqui. Obrigado. Muito obrigada, Edinã. Deixa eu ver o comentário que o pessoal foi. Ei, Claro, lê pra gente. O William mandou. Tô gostando da participação hoje, hein? Tivemos bastante interação. Tomara que nos O William próximos. Douglas mandou. Foi ótimo, pessoal. Um grande abraço para todos, especialmente para o meu grande amigo Edinã. Abraço, O Léo William. mandou. Abraço, William. Agradecendo o William. O William Douglas mandou. Grande abraço. A Maria Inês, @Mini55. Marinês, será que é a presidente do Central? É, Imaculada? acho que é. pode ser, Deve talvez possa ser. ser. Abraço, Marinês. Ela colocou. Obrigada. Abraço, dona Marinês. Amei. A Vanessa, Mário Paulo, mandou. Parabéns a todos pela iniciativa. E gratidão por poder me conectar com tantos amigos sentidos e queridos. A Ed, que nos proporciona momentos de união e fraternidade como esse. A Luana mandou. Confrade admirante, admiro demais. A Willizane Quaresma. Willizane Quaresma. Ela mandou Que saudades. Piracicaba. Grande amigo. Gente, que legal. Abraço pra todo mundo A aí. Tainara mandou. Obrigado. Foi muito bom estar com vocês. A Sara mandou. Obrigado por ser exemplo sempre, papai. Ai, que lindo. Sara, um abraço! Foi esse comentário. Ai, Aqui, gente, com frases e obrigada. consórcios aqui, que eu não conheço, mas a gente fica feliz de pelo Edinã você estar aqui com a gente. Então, aqui o meu abraço quentinho aí, um beijo pra você. Grande abraço. Abraço, Marinês. Obrigada a todos vocês que prestigiaram a gente, né, que participaram. E aí a gente vai manter gravada, né, essa entrevista. Ela fica no nosso feed do Instagram e também no nosso canal do YouTube. A gente ainda não está conseguindo transmitir ao vivo pelo YouTube, mas todas as entrevistas, né, todos os episódios estão sendo salvos lá no canal também. Então, quem, né, não tiver Instagram ou quiser assistir depois, pode acessar tanto a página do Instagram quanto a do canal do YouTube, que vocês vão conseguir assistir. O link do YouTube tá na parte de cima, né, do perfil. É só clicar que vocês vão conseguir acessar também. Então é isso. Eu vou aproveitar só para fazer uma divulgação que é da nossa caminhada vicentina, que a gente faz toda quaresma, né, todo ano. Ela parte aqui da Basílica após a missa das 6h30 da manhã e parte em sentido ao Rancho Novo, a igreja do Rancho Novo. Vai acontecer no dia 23 de março. Então, sem ser nesse próximo domingo, no outro. Aí começa com a missa das 6h30 aqui na Basílica. Então, estão todos convidados para estar participando. E vai com ter a as gente. estações, vai ter, né? A meditação, as estações, isso, tudo, a vai estar o projeto da Semana Santa da Quaresma todinho aí pra gente. Isso, é muito bom, pessoal. Aí quem puder participar, né, estar com a gente, sejam convidados. Nós tivemos a campanha de doação de sangue também, que foi um sucesso esse mês. Aí a gente vai ter outra em agosto. Então, quem quiser, quem se interessar em estar participando, a gente vai divulgando quando for chegando mais próximo, mas teremos mais uma ainda esse ano. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes, né, que assistiram, acompanharam. Obrigada, Edinã, por ter aceito o nosso convite, ter nos trazido tanto ensinamento, né, enriquecido ainda mais a nossa fé. Pode ter certeza, não só nossa, como de muitas pessoas que nos acompanharam também. E obrigada a todos vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Edinã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Está sendo louvado.